brasileiro? Grandes possibilidades pelos números, né? As duas primeiras partidas foram inteiramente favoráveis ao Vasco da Gama. Agora, Bira, a gente estava comentando há pouco a respeito dessa vantagem, superioridade que o Vasco tem, 2-0 nesse playoff. Já aconteceu em 94 e 98 de equipes reverterem esse resultado, né? Será que pode acontecer uma situação dessas agora? Exatamente. Relembrando, em 94, Franca vencia por 2-0. E a equipe do Corinthians de Santa Cruz do Sul, no único título obtido por uma equipe do Rio Grande do Sul, conseguiu reverter e venceu por 3-2 em 94. Depois, em 98, Carlos Alberto, nós tivemos o Ribeirão Preto vencendo 2-0 num playoff melhor de 5, e o Franca, à época, Franca Cougar e não Franca Marathon, como é hoje, o Franca Cougar conseguiu reverter e vencer por 3-2. Não é difícil, é uma missão quase impossível, mas os jogadores, a equipe tem que pensar, não tem que pensar que tem que vencer as 3 partidas. Tem que pensar em vencer a partida de hoje, depois pensar em vencer a outra. Jogo a jogo. Aí se torna possível realmente. Agora os números mostram que o Vasco foi inteiramente superior nas 2 primeiras partidas. Inclusive nós tivemos aí números muito interessantes, né, nesses 2 primeiros jogos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, o que se observou nesses 2 jogos, o que demonstra claramente a superioridade do Vasco diante do Flamengo, né? Exatamente, eu tenho alguns números aqui. Em bolas de 3 pontos, por exemplo, o Flamengo tentou 55 bolas e acertou apenas 15, com aproveitamento de 27%, um aproveitamento muito baixo. O Mão Santa Oscar, ele acertou em 32 bolas, apenas 10, com 31% aproveitamento baixo para o Oscar. Enquanto o Vasco arremessou 32 bolas e aproveitou 17, um aproveitamento de 54%. E o Rogério, que no último jogo, no jogo de domingo, converteu 8 bolas de 3 pontos, o Rogério está com um aproveitamento melhor que o Oscar, 47%. Os armadores também estão fazendo a diferença. Os 2 armadores do Vasco, o Elinho e o Demétrios, têm um total de 26 assistências, enquanto os 2 armadores do Flamengo, o Rato, que é o titular, e o Duda, que o substitui, tem 13 assistências os 2, quer dizer, o Vasco tem o dobro das assistências. Outro item, outro fundamento que nesses 2 jogos o Vasco mostrou a sua superioridade foi com relação aos rebotes. Os pivôs do Vasco, o Vargas principalmente, e o Sandro Varejão com aquela proteção no nariz depois de uma fratura, já é a 7ª vez que ele fratura, está acostumado, né, Carlos Alberto? Aí, né? Exatamente, já está acostumado, já tem a sua máscara moldada ao seu rosto. Máscara no bom sentido. Né? Exatamente. Então o Flamengo conseguiu 64 rebotes nessas 2 partidas e o Vasco conseguiu 83 rebotes. O Vargas 23 e o Sandro Varejão 18. O Josuel 20 e o Pipoca apenas 9 rebotes. Então são fundamentos que estão fazendo a diferença. E outra coisa muito importante também, no último jogo se falou muito nas faltas. As 2 equipes fizeram o mesmo número de faltas no primeiro jogo, 29-29. No último jogo, no segundo jogo, no jogo de domingo, que provocou toda aquela irritação do Oscar. Reclamou muito da arbitragem. Muito do Pelissari, principalmente, né? O Flamengo cometeu 28 faltas, enquanto o Vasco cometeu apenas 16 faltas. Mas isso porque o Vasco marcou melhor, teve um sistema defensivo muito bom, praticamente sem falhas. Está aí o dedo do técnico Hélio Rubens, ainda bem que o Hélio está na seleção brasileira, responsável direto pela renovação do basquetebol brasileiro masculino, enquanto o Flamengo cometeu 28 faltas. E 28 faltas porque o Flamengo jogou errado, o Flamengo jogou praticamente nas bolas de 2 e 3 pontos. E as bolas não estão caindo, as bolas do Oscar, do Robin Davis, do Rato. O único item em que o Flamengo está melhor e esteve melhor durante toda a competição é a questão dos lances livres. O Flamengo aproveita muito bem e nessa fase de playoff tem um aproveitamento de 87%. Agora, Bira e assinantes do Sport TV, para complicar ainda mais a situação aí do Flamengo, né? Esse time do Vasco mostrou um equilíbrio muito grande entre os jogadores, né, o Bira? Vamos ver, vamos dar uma olhada nesses números que até certo ponto são impressionantes, né, desse quinteto titular do Vasco nesses 2 primeiros jogos. Olha, aproveitamento aí dos jogadores, do Rogério, Vargas, do Charles Bird, do Sandro, do Elinho. O que você pode comentar desses números aí, Bira? São jogadores que cresceram muito na competição, né? Principalmente o Sandro, que não vinha bem durante a fase de classificação, quartas de final, semifinal ele começou a crescer e nesses 2 jogos realmente foi um guerreiro, está sendo chamado até pela torcida de gladiador. Enfim, o Vargas também é um jogador que não fez uma competição muito boa, mas cresceu muito nessa fase final, principalmente nesses 2 jogos. Eu até perguntei no domingo ao Charles Bird, antes da partida, por que o Vargas não estava dando entrevistas para a imprensa.
e o Charles e o Elinho depois também afirmando o Ele te seguinte... respondeu em inglês ou em português? Em português, ele já fala muito bem português, um misto, né? Mas já dá para a gente se comunicar bem. E o Elinho também confirmou, o Demetrios, que o Vargas está muito concentrado, porque ele sabe que ele não foi bem durante a competição. E que ele quer dar tudo de si agora. Tem que mostrar serviço agora, Carlos Alberto. Nós vimos os números do Vasco e tem aqui os números do Flamengo. O Oscar tem 33 pontos, média, né, nessas duas partidas. O Rato, 19, o Robin Davis, 17. E depois vem o Josué com 11 e o Pipoca com 6. Realmente o quinteto vascaíno bem melhor. Está anos-luz à frente, pelo menos, nesses 2 primeiros jogos, né, Bira? Pelo menos. Agora, a repórter Laís Lima esteve no Maracanãzinho agora pela manhã e conta pra gente como foi o último treino do Vasco antes do jogo de hoje à noite. Pois é, nós precisamos estar absolutamente focados no trabalho, né? É através disso que a gente tem a melhor possibilidade de conseguir o objetivo. O objetivo é fazer 3-0 hoje e ser campeão com um time que está numa fase sensacional. Elinho dá ritmo e velocidade para a equipe. Vargas está impossível nos rebotes. Bird tem sofrido com a marcação de Rato, mas nos momentos importantes faz as cestas de 3. Depois que lesionou o nariz na primeira partida, Sandro Varejão passou a jogar com uma máscara protetora. E tem sido um guerreiro, até nas aparências. Pode chamar de guerreiro, porque é uma luta mesmo, a gente, nesses playoffs, e se superar, eu me superar pela minha contusão, nosso time superar por vir numa final contra a Franca difícil, e todos nós somos guerreiros. Rogério está com um aproveitamento incrível nos arremessos, principalmente nos de longa distância, e ainda está cumprindo muito bem a missão de marcar o Oscar. É vontade de ser campeão, porque realmente não é fácil marcar o Oscar, porque ele é um jogador que tem muito volume de jogo, é um jogador que recebe muito bloqueio e é claro, tem que ter uma superação, mas eu acredito também que a nossa equipe, principalmente os nossos pivôs, estão dando uma cobertura muito boa. Fora de quadra, o Vasco ainda tem um técnico vencedor e com estrela. Hélio Rubens já foi 11 vezes campeão brasileiro, 5 como jogador e 6 vezes como técnico. Eu me sinto muito abençoado por Deus. Isso aí aumenta muito a minha responsabilidade, né? Mas eu não sou campeão nesses anos todos sozinhos. É uma responsabilidade dividida, é o trabalho dividido com todos, diretoria, público, imprensa, os jogadores. Quer dizer, fazendo sempre o melhor possível. No último treino, antes do jogo, já dava para ver o que Hélio Rubens quer dos jogadores hoje à noite. Mirabello, o que o Flamengo tem que fazer para adiar o fim dessa série? Olha, em primeiro lugar é colocar a cabeça no lugar. Nós tivemos até um incidente no domingo entre o Josué e o preparador físico, o professor Edson Figueiredo, aliás, um profissional sensacional, estudioso, ótimo na preparação física. E o Flamengo, como eu disse, tem que colocar a cabeça no lugar e resolver esses problemas internos. Me parece que os jogadores conversaram entre si, enfim, e acertaram tudo. E o Flamengo tem uma grande equipe, Carlos Alberto. Eu espero que a torcida hoje compareça, acredite no time do Flamengo. Como eu disse, tem que ir galgando vitória a vitória. Agora, é claro que o Vasco está mais próximo do título. O Flamengo tem que ter disciplina tática e, principalmente, controle emocional. Porque se começar a se preocupar com a arbitragem ao invés de jogar basquetebol, vai perder mais uma. Bom, se no Vasco o clima é de tranquilidade, no Flamengo a arbitragem da segunda partida ainda é motivo de reclamações, mas para alguns isso pode acabar motivando o time para o jogo de hoje. Mudanças radicais com tão pouco tempo para trabalhar foram descartadas pelo técnico. Mas alguns ajustes táticos, principalmente na defesa, precisavam ser feitos para o Flamengo continuar na briga. Por enquanto, nada está perdido. O tempo é muito pequeno, mas vamos ver se a gente consegue, até do jogo, criar um fato novo, alguma coisa para que a gente possa desenvolver. Tudo dentro de uma certa lógica, sem nenhuma mudança radical, nada disso, porque realmente não dá tempo e, lamentavelmente, Deus não me dotou do dom da genialidade. As chances do Flamengo conseguir vencer as 3 partidas que faltam da melhor de 5 e ficar com o título são pequenas. Mas Mortari acredita que se os jogadores pensarem em uma vitória de cada vez, tudo vai ficar mais fácil. Estamos tranquilos, claro que sabendo da importância desse jogo de terça-feira e que temos que jogar, temos que fazer a nossa parte e tentar ainda a chance que nos resta de sermos campeões brasileiros. Oscar costuma ser o termômetro da equipe do Flamengo.
Quando ele está bem, o time quase sempre ganha. A gente precisa ganhar o próximo jogo, como já ganhamos outras vezes. Fazer um jogo bom, como a gente fez no primeiro jogo, onde tivemos o jogo na mão. E se todo mundo der aquele quinhãozinho de coração, de alma, a gente tem muita chance de ganhar esse próximo jogo. Billy, que não aconteça aquele tapinha do primeiro jogo, que foi ali que para muita gente começou essa história da vantagem do Vasco. Agora a promessa de um jogão, né, Billy? Exatamente, sem dúvida, vamos ter mais um jogo sensacional entre Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo é sempre Vasco e Flamengo em todos os esportes. E o basquetebol é um esporte emocionante, um esporte realmente que motiva a torcida vibrando o tempo todo. Então você, vascaíno, você, flamenguista, compareça hoje ao Maracanãzinho, estaremos no ar a partir das 18h30, às 19 horas, bola subindo, e vamos ver, vamos aguardar se o Vasco vai levar o título, se o Flamengo vai adiar. Agora a promessa realmente é de mais uma grande partida.